Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Tudo bem, doutora Tatiana? Boa tarde, Mário. Boa tarde a toda a equipe, aos ouvintes da CBN. Tudo bem comigo? Espero com vocês também. Tudo bem, graças a Deus. Semana retrasada, porque semana passada foi dia 1º de maio, a doutora Tati trouxe um tema interessante aqui. Perguntas que nós devemos fazer ao veterinário. Ela respondeu 4 perguntas e faltam 5. Tá me ouvindo, doutora? Ih. Doutora? Doutora? E agora a gente volta com a doutora Tatiana Saque. Tá me ouvindo melhor, doutora Tatiana? Agora tá perfeito. E nós também estamos ouvindo você bem melhor. Eu lembro que faltaram 6 perguntas, dicas que você dá pro tutor fazer a pergunta pro veterinário, né? Lembra que a gente parou na 4? Pois não. Isso, acho que a gente, assim, na verdade são perguntas que os tutores podem fazer e, na verdade, são as perguntas que os tutores costumam fazer realmente, Isso. né? Assim, alguns acabam focando mais num assunto, outros acabam focando mais em outro, mas, no geral, essas perguntas, elas são realmente bastante frequentes. E aí, uma delas, né, que as pessoas muitas vezes perguntam é qual é o momento certo para castrar o pet, né? Em que momento que eu devo, se eu decidir castrar o meu animal, qual é o melhor momento? E aí, eu vou dizer que depende, né? Depende bastante, assim, depende do sexo do animal, depende do porte. Hoje em dia a gente já tem alguns consensos aí, né, de não castração de animais gigantes, principalmente os machos. Já os gatinhos que acabam entrando no cio muito cedo, que tem um risco de fuga, né, a gente costuma recomendar que sejam castrados aí, se possível, né, depois do segundo cio, ou do primeiro do segundo cio, mas tudo vai depender da realidade desse animal, né, da vida que ele leva, de como, se tem outros animais no ambiente, enfim, tem várias questões que precisam ser respondidas junto com essa questão. Agora, cachorro grande não se recomenda castrar mais? Cachorro de porte muito grande? Isso, assim, existem alguns trabalhos científicos, né, e algumas recomendações de não castração de animais adultos, animais grandes e gigantes, né, os cães grandes e gigantes, especialmente, por aumentar o risco de algumas doenças, em especial a piora de problemas articulares, uma maior prevalência de câncer, né, a questão da obesidade. Então, hoje em dia a gente tem que avaliar realmente o custo-benefício para a saúde do pet e para a questão de controle populacional, né? Que são duas coisas distintas, né? Você tem a castração com fins de controle populacional para evitar abandono de animais e tudo mais, as crias indesejadas, e existem as questões de saúde. Então, essas duas coisas têm que ser pesadas na decisão da castração. Entendi. Próxima pergunta. Comum ou que a gente deve fazer? Então, uma outra pergunta que as pessoas costumam questionar, né, assim, como perceber se o animal está sentindo dor ou desconforto, né, porque muitas vezes, como os animais, eles são feitos para não demonstrarem suas fraquezas, né, muitas vezes acaba que esses animais acabam escondendo um pouco, né, e aí eles não mostram de uma forma clara. Isso para os gatos é uma verdade, assim, até maior do que para os cães, e como os cães já têm um convívio maior, já têm uma domesticação maior, muitas vezes eles acabam demonstrando um pouco mais, e para os gatos pode ser realmente um desafio, mas aí a gente percebe, né, que muitas vezes o animal muda de comportamento, ele acaba se escondendo num cantinho, pode até, de repente, cavar um buraco no quintal, ele pode mostrar, ele pode ter tremores musculares, às vezes o animal pode estar tremendo, ele pode estar com dor, ou ele lamber insistentemente uma determinada região, pode ser indicativos de dor. Entendi. O Franco, nosso ouvinte, tem pergunta para a senhora, pode fazer? Pode, claro. Boa tarde, CBN. Boa tarde, doutora. Doutora, eu vou dar amanhã a primeira vacina que meus cachorros precisam. Tal da V8. Isso é real? Ou eu tenho outras vacinas para dar? Eu preciso sair com eles na rua e não posso. Um abraço.
Pode responder? Olha, eu ouvi muito baixinho, eu entendi que ele vai levar para a primeira vacinação, é isso? Isso, chamada V8, diz ele. E ele disse, é isso mesmo Isso. ou tem mais vacina? Que hoje eu não estou nem saindo na rua com o cachorro. Então, na verdade, assim, o esquema básico de vacinação, né, ele é feito com a vacina múltipla, né, que pode ser V8, V10, aí não faz praticamente diferença nenhuma entre uma vacina e outra. É a vacina múltipla que vai proteger contra sinomose, parvovirose, leptospirose, adenovirose, né? Então tem múltiplas doenças ali nesse esquema nessa vacina especificamente. E existem outras vacinas que não são obrigatórias, mas que podem ser interessantes dependendo da realidade do animal, né? Por exemplo, tem a vacina de gripe, né? A vacina de gripe ela pode ser feita se você tem uma grande população de cães em casa, ou se o seu animal vai frequentar o banho e tosa, vai frequentar a praça dos cães, ou vai ficar hospedado no hotelzinho, então ela pode ser uma vacina interessante. A vacina de giardia não é uma vacina recomendada, mas ela pode ter algumas indicações bem específicas. A vacina de leishmaniose estava fora de mercado, mas no geral o básico, né, seriam a vacina múltipla, com 3 a 4 doses de esquema de fiote, e a antirrábica com 4 meses. É o básico. Mas é importante que ele vacine, né, doutora? Oi? É importante que vacine, né? É importante que vacine e que façam os reforços anualmente. Perfeito. Outra pergunta, doutora, que a gente deve fazer. As pessoas perguntam, os tutores perguntam bastante, né? Como prevenir pulga, carrapato, outros parasitas. Eu acho que é bem interessante, né? E aí também eu sempre falo que vai depender da realidade do animal, né? Se você tem um animal, por exemplo, eu tenho um único gatinho que vive dentro do apartamento e não tem contato com outros animais e enfim, fica lá isolado, você não vai ter necessidade de fazer nenhum tipo de prevenção para parasitas externos, né? E vermifugação muito esporadicamente. Agora, se você tem um cãozinho que também, né, a mesma coisa, o meu cãozinho, toda semana ele vai para a creche, ou ele frequenta o hotelzinho periodicamente, ou ele vai sempre na praça dos cachorros, esse animal, ele vai precisar estar protegido, né, de forma permanente, digamos assim. E aí vai depender do produto que você vai usar, né? Tem produtos que protegem durante 30 dias, tem produtos que protegem durante 90 dias, e aí a gente tem que entender também a realidade do animal, o quanto que o tutor está disposto a pagar, porque algumas medicações têm um custo elevado, né? Mas aí depende da realidade do pet. Perfeito. Ainda faltam 3 perguntas, mas já são 5 horas. Falta um minutinho. Semana que vem a gente termina, pode ser, doutora Tati? Pode ser, claro, com certeza. Combinado. Sempre bem-vinda aqui, doutora. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, até a próxima quinta.